Pensa só, um cirurgião plástico, um dos bons, que faz cirurgias perfeitas. Mas aí ele percebe uma coisa muito estranha. A verdadeira mudança não estava acontecendo no rosto dos pacientes dele, mas sim dentro da cabeça deles. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai mergulhar nas ideias assim revolucionárias do Dr. Maxwell Maltz e do livro dele, O Psicocibernética, para tentar entender qual é, afinal, a chave para uma vida melhor. Então, a história toda começa com um mistério, lá na sala de cirurgia mesmo. O Dr. Maltz fazia um trabalho impecável, sabe? Ele entregava exatamente o rosto que os pacientes dele sonhavam em ter. Só que tinha uma coisa que não fechava a conta. A aparência nova nem sempre trazia aquela felicidade, aquela confiança que todo mundo esperava. A mudança por fora simplesmente não se traduzia numa mudança por dentro. E a grande pergunta era por quê? Por que isso acontecia? E é isso que nos leva direto para o nosso primeiro ponto. O que ficou conhecido como o paradoxo do cirurgião era um verdadeiro mistério, uma coisa que a medicina daquele tempo, olha, não tinha resposta. Olha só essa tabela. O que se esperava? Uma vida nova, claro. Mas o que acontecia em muitos casos? A mesma infelicidade de sempre. A pessoa continuava se enxergando do mesmo jeito, agindo com a mesma timidez, a mesma insegurança de antes. A cicatriz física, aquela da cirurgia, tinha sumido, mas ficava uma outra, invisível e, nossa, muito mais profunda. E foi aí que veio a grande sacada do Dr. Maltz. Ele se deu conta de que o problema não era o rosto físico, era uma coisa muito mais profunda. Nas palavras dele, era como se a própria personalidade tivesse um rosto. Uma imagem interna, sabe? Uma imagem que o bisturi, por melhor que fosse, não conseguia alcançar. Essa era a verdadeira chave da mudança. E que chave é essa, então? É a nossa autoimagem. E é exatamente aqui que a coisa toda, essa descoberta do Maltz, fica fascinante de verdade. Autoimagem é basicamente o retrato mental que a gente faz de si mesmo. É importante entender, não é a verdade absoluta, objetiva, mas sim a nossa verdade pessoal. A gente vai construindo essa imagem ao longo da vida, né? Com base nos nossos sucessos, nos nossos fracassos, naquilo que os outros dizem pra gente. E o ponto mais maluco é que depois que ela está formada, a gente age como se ela fosse um fato, uma coisa absoluta, que não dá pra mudar. E aqui está o pulo do gato. Essa autoimagem funciona tipo um termostato, sabe? Ela define os limites do que a gente acha que consegue ou não consegue fazer. Ela cria uma espécie de zona de conforto invisível. E o negócio é sério, é praticamente impossível ir além das fronteiras que essa imagem que a gente tem da gente mesma estabeleceu. Isso aqui ilustra perfeitamente como esse ciclo funciona. Todas as nossas ações, nossos sentimentos, tudo está sempre de acordo com a imagem que a gente tem da gente. Pensa assim, se alguém se vê como o tipo de pessoa que sempre fracassa, essa pessoa, mesmo sem perceber, vai dar um jeito de fracassar. E aí cada fracasso só serve para confirmar essa crença, criando um ciclo vicioso terrível. A única saída, segundo Maltz, não é ficar tentando mudar o comportamento, é ir na raiz. É, metaforicamente, quebrar o espelho e mudar a autoimagem. Tá, legal, mas como é que a gente muda essa imagem, então? É aí que o Maltz nos apresenta uma ferramenta poderosíssima que a gente tem, o nosso mecanismo de sucesso. Pensa nele como um verdadeiro piloto automático, programado para alcançar objetivos. Esse nome, psicocibernética, pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Ele vem da cibernética, uma ciência que na época estudava como, por exemplo, mísseis teleguiados conseguiam atingir seus alvos. E aí o Maltz teve um estalo, uma verdadeira epifania. O nosso cérebro funciona do mesmo jeito. Ele é o que se chama de servomecanismo. É tipo um torpedo biológico, projetado para perseguir e alcançar objetivos. Essa comparação é simplesmente fantástica. Pensa num torpedo. Ele tem um alvo, um sistema de propulsão e um radar, que usa o que a gente chama de feedback negativo, ou seja, os erros de percurso para se corrigir até acertar. O nosso cérebro faz exatamente a mesma coisa. Para aprender a andar de bicicleta, por exemplo, o alvo é se equilibrar, a propulsão é a vontade de aprender. E cada tombo é o tal do feedback negativo, que o cérebro usa para ajustar o curso até dar certo. E o processo é incrivelmente simples, e o melhor, é automático. Primeiro passo, definir um alvo bem claro. Segundo, agir, dar o primeiro passo naquela direção. A partir daí, esse mecanismo interno assume o controle. Ele vai cometer erros, com certeza, mas isso faz parte do plano.
Cada erro é só feedback, é informação que ele usa para corrigir a rota. E ele repete esse ciclo até o objetivo ser alcançado. O grande segredo aqui é entender isso. Para o nosso mecanismo de sucesso, erro não é fracasso, é só informação. Ok, então vamos juntar as peças. A gente tem uma autoimagem que pode estar nos limitando e, ao mesmo tempo, a gente tem um mecanismo de sucesso incrível prontinho para agir. A pergunta de $1 milhão é: como a gente usa esse mecanismo para reprogramar a mente e construir uma imagem nova? A resposta, por mais simples que pareça, está na imaginação. E essa aqui é, olha, talvez a ideia mais poderosa do livro inteiro. Presta atenção. Para o nosso sistema nervoso, não faz a menor diferença se uma experiência foi real ou se ela foi imaginada com muita, mas muita intensidade. As duas coisas criam as mesmas conexões neurais, as mesmas memórias de sucesso ou de fracasso. E o mais legal é que a ciência confirma isso de um jeito impressionante. Dá uma olhada nesse estudo com jogadores de basquete. Um grupo treinou arremessos livres fisicamente e melhorou 24%. Normal. Mas o outro grupo, ele apenas imaginou fazer os arremessos por 20 minutos todo dia. O resultado? Uma melhora de 23%. É praticamente a mesma coisa. Eles literalmente criaram os caminhos neurais do sucesso sem nunca ter encostado na bola. É incrível, né? Isso só reforça aquela ideia de que imaginação não é coisa de criança, não é passatempo. É uma ferramenta, e uma ferramenta muito poderosa. É como se fosse uma sala de ensaios dentro da nossa mente. É ali que a gente pode praticar ser a pessoa que a gente quer se tornar, construindo toda a experiência por dentro, antes mesmo dela acontecer aqui fora, no mundo real. Mas aí fica a dúvida, por quanto tempo a gente precisa praticar? Bom, o Maltz observou nos pacientes dele que leva, no mínimo, uns 21 dias para uma imagem mental antiga começar a perder força, sabe? E para uma nova começar a se consolidar, a se criar raiz. Não é um número mágico, tá? É mais uma referência, um guia que mostra que mudança de verdade exige consistência, exige prática. E para fechar, o Maltz nos faz um desafio. Ele nos convida a acordar dessa hipnose das nossas próprias crenças limitantes. E para ajudar nisso, ele apresenta o que ele chama de a verdade sobre si mesmo. Um conjunto de ideias para a gente colocar no lugar daquelas mentirinhas que a gente vive se contando. Aquele sentimento de inferioridade, sabe? Segundo Maltz, ele vem de um único erro. O erro de se medir pela régua dos outros. A verdade é que não existe competição, porque simplesmente não existe ninguém igual a ninguém. Cada pessoa foi feita para se expressar de um jeito único. E o nosso mecanismo interno, aquele sobre o qual a gente falou, foi projetado para o sucesso e não para o fracasso. E é com isso que a gente termina, com a grande pergunta que a psicocibernética deixa no ar. A ideia é que ninguém é vítima do passado ou de uma personalidade que não pode mudar. Nós somos os artistas do nosso próprio retrato interior. Então a pergunta final que fica é: o retrato que foi pintado de si mesmo até hoje é uma obra de arte que inspira? Ou será que já não está na hora de pegar um pincel novo e começar uma tela completamente nova?